Graças a Deus, estamos juntos nessa belíssima manhã de quinta-feira, hoje 9 de setembro, dia em que se celebra o dia do administrador e do médico veterinário. Parabenizamos a todos esses profissionais, mas em especial aos médicos veterinários que estão cuidando e tratando da saúde dos nossos animais domésticos. Deus os abençoe grandissimamente. O programa Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo outra vez a missionária Durvalina Bezerra, dando continuidade à ministração da palavra iniciada no início desta semana. E ouviremos ao término deste programa um belíssimo hino espiritual para a nossa edificação. Eu acredito que todos nós estamos ainda debaixo do impacto do que foi a celebração do dia 7 de setembro, quando toda a nação esteve vestida de verde e amarela. Não podemos deixar de defender as cores desta nossa bandeira, símbolo da nossa pátria. E nós cremos que o Brasil é do Senhor Jesus. Deus está no controle de tudo e sobre todas as coisas, apesar das dificuldades, apesar da crise política e social que nós estamos atravessando, mas nos lembremos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Portanto, nesse momento, nós vamos fazer uma oração por toda a nossa nação, para que esta pátria seja livre, esteja livre do socialismo totalitarista, do regime comunista, do regime socialista capitalista, que é o que a gente vê no Dragão Vermelho, querendo ser implantado aqui neste país. Mas nós vamos orar para que Deus continue guardando a nossa pátria, continue livrando a nossa nação, para que jamais essa bandeira verde e amarela se torne vermelha. Oremos, portanto. Pai, queremos te agradecer por esse dia, quando nós estamos recebendo como dádiva do Senhor o privilégio e a oportunidade de amanhecermos com vida, com saúde. Pedimos-te agora a tua bênção sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Meu Deus, guarda o chefe da nação, o presidente Jair Messias Bolsonaro, livra-o de qualquer atentado, abençoe a sua família, protege, dá direção e que este homem continue com o temor e tremor no seu coração ao Deus que tudo pode, ao Deus que está sobre tudo e sobre todos. Abençoe, portanto, ó Pai, a sua vida, guarda-o e livra-o de qualquer atentado, tem misericórdia. Meu Deus, que nós possamos ver essa situação política em que nós estamos atravessando, essa tempestade possa cessar. Em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos ficar agora com a missionária Durvalina Bezerra. A igreja é chamada para ser uma comunidade multiplicadora. México é o evangelho chegando lá, através desse programa da igreja, né, da aliança. Isso quer dizer, queridos, que nós precisamos nos tornar cada dia uma comunidade multiplicadora de discípulos. E por último, essa realidade do povo dessa comunidade que é chamado para viver o evangelho, porque não pode ser multiplicadora se não viver esse evangelho que a gente recebeu, se não viver a ética do reino, se não andar dentro das verdades que nos foram dadas por Jesus. A autoridade nos autoriza. Queridos, vamos tocar aqui um pontinho, né, que eu louvo a Deus, coincidiu com o trabalho das crianças. A autoridade nos autoriza a deixar as redes e seguir o mestre. Sim, é uma autoridade que nos autoriza a fazer isso. Isso quer dizer, não podemos ficar
quietos, acomodados. Nós precisamos fazer como Pedro e André. Mateus capítulo 4, 18 a 23. Jesus passa ali pela Galileia, vê aqueles 2 pescadores. Ali era a subsistência deles, não é verdade? Era a subsistência deles. Mas eles não questionaram. O texto, pode dar uma olhadinha lá, o texto diz: imediatamente eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Glória a Deus. Imediatamente, a autoridade do Rei, do Cristo, do Messias, nos autoriza hoje a deixar as redes. Duvalino, o que é que isso quer dizer? O que é que isso tem comigo? O que é que essa rede tem comigo? Tem, meu irmão, nós temos redes para lançar fora, para deixar, para poder cumprir a missão. E eu vou dizer rapidinho aqui, três coisas que você pode aplicar à sua vida como a rede que você precisa deixar. Primeiro, essa obediência imediata para ir, porque Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus está chamando aqueles que precisam ir para a linha de frente. O que significa isso? Aqueles que são chamados para deixar todas as coisas e se dedicar integralmente à missão. Aqueles que vão indo. Duvalino, o que é isso? Vão indo, e tem quem não vai indo. Gente, eu gosto de dizer, tem uns que vão ficando. Depois eu vou explicar isso aqui. Mas quando eu digo vai indo, eu estou me referindo ao soldado de linha de frente. Soldado de linha de frente. Esses jovens que eu falei que foram para o seminário, para o internato, um deles deu um testemunho. Ele tinha feito vestibular, o Enem, né? Para direito. Ele passou. Depois que ele recebeu a aprovação, a notícia que tinha sido classificado para fazer direito, Deus disse para ele: é tempo de deixar as redes. E ele, ao invés de ir para a faculdade, ele foi para o Betel. E está lá se preparando. Isso que eu estou chamando de ir. Deixa tudo. Meu amado, o irmão leu aqui meu histórico, né? Eu nem sabia que você tinha tanta informação minha. Então, eu tinha 15 anos, quando eu ouvi o chamado: deixa a rede e vai. E você jovem, está se preparando para o vestibular, para o Enem. E você, Duvalino, né, já estou com meia idade. Meu irmão, lá no Betel, nós tivemos na década de 80, uma família, morava em Brasília. Mora em Brasília. O homem da casa, irmão Benjamin, agora lembrei, Benjamin, ele deixou o trabalho, deixou tudo lá e veio se preparar para a obra missionária. Há mais de décadas, isso foi na década de 80, ele é pastor missionário de uma igreja
brasileira no Canadá. E ele não era um jovenzinho não, mas ele ouviu o chamado e obedeceu. Então, irmãos, não vamos deixar isso só para os jovens e adolescentes. Vamos dizer, sim, eu quero responder o chamado. Deixa a rede e vai. Deixa a rede significa deixar os sonhos, os ideais. Não é isso? Quando a gente entende que o maior ideal da vida é servir o mestre, aí não é difícil deixar a rede não, viu? Não é difícil. O maior ideal de vida, está ouvindo, querido? A maior realização na vida é quando a gente cumpre a missão de Deus. Então você não está perdendo não, você está ganhando. Deixar. Mas falei para vocês 3 formas de deixar. Então deixar para ir. Mas eu falei que às vezes a gente, ao invés de ir, a gente fica. É quem vai ficando. Quem vai ficando é aquele que precisa deixar a comodidade para tomar uma iniciativa de orar mais pela obra missionária. Ah, Duvalina, mas eu já oro por missões. Irmãos, eu faço parte de um grupo de mulheres, é um movimento internacional, TIRSA. A Juliette, ela começou indo na Índia, missionária na Índia. Ela começou indo de aldeia em aldeia, levantando mulheres para interceder pelos povos não alcançados. Ela já orava por missões, mas chegou a hora dela tomar uma iniciativa de levantar pessoas para a intercessão missionária. Eu conto no meu livro, eu tenho um livro, Intercessão Missionária, onde eu relato o trabalho da TIRSA. Eu faço parte desse grupo, eu tenho 3 filhos povos. O que significa isso? Você adota povos em oração. Então hoje você pode estar sendo chamado por Jesus para deixar a rede da comodidade, da indiferença. Quando ora pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha igreja. Glória a Deus que você ora. Mas isso aí não é o comprometimento missionário que nós precisamos ter. Então aqui, meus queridos, podemos começar hoje, de imediato, a tomar uma nova posição, como Jesus fez. Como Jesus fez, ele foi resoluto na decisão de obedecer o Pai e cumprir a missão. Você pode cumprir a missão pela oração sistemática. Não é só aquela oração na igreja, quando alguém te lembra, o irmão Ed Clay chama para oração pelo povo não alcançado. Mas é assumir um tempo definido de intercessão. Enquanto você ora pelos povos, aqui, Deus age lá. Eu estive com um missionário da UEC. Ele trabalha naquela área do Oriente Médio. Vocês sabem ali, o mundo muçulmano, povo fechado. E ele disse que achou muito interessante, porque várias vezes aconteceu isso. Ele chegou numa aldeia e uma pessoa disse para ele: olha, eu tive um sonho. Eu estava com minha filha doente e entrou um homem de branco na minha casa como médico.
com uma maleta na mão. Ele curou minha filha e disse: vá perguntar acerca de mim. Eu sou Jesus. Aquela mulher não conhecia ninguém cristão. Ninguém, não sabia nem o que era isso. Mas ela foi nas aldeias perguntando: tem aqui alguém chamado Jesus? E ela encontrou-se com esse missionário e ele falou de Jesus para ela. Isso tem acontecido no mundo islâmico. Por que estou contando isso? Para lembrar para você que quando você ora aqui, o Senhor está atendendo sua oração nos cantos mais distantes da terra. E Ele está se revelando lá. É pela oração que as coisas acontecem. Nós sabemos disso. O movimento missionário que mais enviou missionários, eu estou me referindo ao movimento moraviano. A história diz: os morávios comemoraram 100 anos de oração ininterrupta. Não é assim, vamos comemorar os 100 anos da oração, da hora nona, que é uma vez por semana. 100 anos de oração ininterrupta. Eles moravam numa comunidade, né? Esse movimento moraviano enviou mais missionários para o mundo. Em 20 anos, o que a igreja reformada não fez em 200. O que é que eu estou dizendo para você? O poder da oração. Nós sabemos que a oração é poderosa. Tiago diz que a oração pode muito em seus efeitos. Irmãos, vamos deixar a rede da nossa comodidade, de um cristianismo apenas receptivo de bênçãos, para sermos doadores da graça de Deus ao mundo, através das nossas intercessões, porque Deus não deixa oração sem resposta. Então, meus amados, precisamos ir. Mas eu quero me pegar a essa palavra: deixaram a rede imediatamente. Não foi isso? Aí eu vou ler para você o que Paulo nos diz em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orem por nós. A intercessão missionária é você clamar pelas nações, pelos povos não alcançados, mas é também orar pelos missionários. Sustentar os obreiros. Sustentar os obreiros pela oração. Estava conversando com uma missionária e ela disse assim, eu perguntei para ela: o que é que você mais deseja? O que é mais importante para você? Ela disse: Duvalina, antes de mantenedor, eu quero intercessores. Tem missionário que fala muito em mantenedor, né? Que é, né, o sustento, claro. Mas eu gostei de ouvir aquilo. Ela disse: eu preciso, antes de mantenedor, de intercessores. Porque o mantenedor pode faltar, mas o intercessor me sustenta. E quando o mantenedor falta, Deus provê de outra forma, porque Deus atende às orações. Precisamos, irmãos, ser mais, entender mais. Eu acho que começa com entendimento. Entender mais o nosso compromisso com a oração. Separe um tempo específico para orar. Teve um tempo no meu ministério, em João Pessoa,
que eu ia nas igrejas abrindo grupos de oração. E nós abrimos, não só dentro de João Pessoa, mas nós abrimos 200 grupos de oração. De esse momento você não vai pedir por nada pessoal. É como se você estivesse indo para o campo. Você está indo para o campo missionário. E vai de joelhos. E você vai ficando. Mas o verso que eu quero ler está, capítulo 3, verso 1, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Que coisa linda! É essa urgência que Deus está dizendo para você hoje. É urgente. Não deixe para deixar rede amanhã ou daqui a um ano. Quando as coisas melhorarem. Não, meu irmão, deixa hoje a rede da comodidade e assuma a responsabilidade de interceder para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Então não pode perder tempo. Agora vamos ver para o terceiro aqui, deixar as redes. Significa também, nós precisamos deixar as nossas ambições pessoais para nos entregar a Deus, entregando aquilo que temos, os nossos recursos. A missão se faz indo, é aquele que deixa a rede e vai seguir para a linha de frente. Também se faz intercedendo e se faz contribuindo. Como chegar ao México se não for com a sua contribuição? Ou não é verdade? Os recursos da obra missionária está com cada um de nós. Aí você pode dizer, mas eu já contribuo, já dou meu dízimo. Eu creio que sim, irmão, se você é um crente fiel. Agora eu vou lembrar uma frase de meu pai, pastor, que eu acho muito interessante lembrá-la agora. Que ele era fidelíssimo no dízimo. E era um homem pobre, assalariado. Mas eu ouvi da boca dele, a maior bênção, depois da salvação, é ser dizimista. Meu irmão, eu achei isso tremendo. Por quê? Aí você pode dizer assim, ele ficou rico? Porque hoje a teologia da prosperidade ensina, dê para ficar rico. Não, meu irmão, o pastor sabe disso, ele não ficou rico. Mas eu garanto uma coisa a você. Ele investiu para a eternidade. Tenho certeza. Tenho certeza que ele receberá o galardão. Ele entendeu o que Cristo disse em Mateus: não acumule tesouros na terra, porque aqui a traça corrói e os ladrões roubam. Acumule no céu. Sim, meu amado, quando a gente contribui, você vai ser recompensado na eternidade. Mas eu também quero dizer para você que não é só na eternidade, não. Deus não promete riquezas, mas Ele promete suprir as necessidades. Louvado seja Deus. Eu tive a graça, não pensei em dizer isso aqui não, viu? Eu estou me sentindo à vontade entre vocês. Eu tive a graça de Deus de pagar um plano de saúde para ele. Foi uma graça. E eu vejo agora falando para vocês recompensa, porque o nosso
Deus é fidelíssimo em suas promessas. Recursos, irmãos, tem que deixar rede. Como Duvalina, eu não tenho muitos recursos. Louvamos a Deus pela palavra que acabamos de ouvir, ministrada pela nossa irmã missionária Durvalina Bezerra. Amanhã você está convidado a continuar ouvindo-a e nós vamos encerrar o nosso programa, lembrando a todos que não deixemos de continuar orando, intercedendo, jejuando pelo Brasil, porque a luta continua. Não pense que a luta ela parou, ela tem realmente ainda que se estender, porque nós vemos pelo clima em que os nossos políticos estão interagindo, tudo nos mostra e faz crer que vamos ainda ter muita coisa difícil pela frente. Mas oremos, jejuemos por nossa nação, porque cremos que maior é aquele que está conosco, como eu disse há pouco, no início, do que aqueles que estão no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Fiquemos com este belíssimo hino para o nosso enlevo espiritual e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país?